Boa noite, meus queridos irmãos. Que prazer estar aqui com vocês nessa noite de doutrinária para poder aprender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, do Evangelho. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciar nossos trabalhos, eu queria ler uma pequena mensagem de reflexão. Muitas vezes nas nossas vidas nos perdemos pelo caminho, nos iludimos com o calor das paixões, como diz o Evangelho. E quando tudo está dando errado, quando a gente entra em desespero por causa das nossas escolhas, muitas vezes não muito corretas, lembramos de Deus, buscamos a Deus, buscamos socorro. Então, instruir-se, reformar-se, não deve ser um plano de emergência, e sim um plano de prevenção. Quero convidar agora o nosso irmão Dielso para poder fazer a nossa prece de abertura. Boa noite, meus queridos irmãos, confrades e confreiras, militantes da doutrina espírita. Hoje é um dia que está se comemorando 20 anos da sofreguidão acontecida nesse 11 de setembro, as torres gêmeas se decaindo em virtude das nossas atitudes precipitadas de irmãos nossos menos avisados. Porém, os anjos, genuflexos aos pés de Deus, ouviram as nossas preces para acalentar as nossas dores e sofrimentos das famílias imbuídas neste processo. Hoje, porém, mais gravemente, a pandemia afetou toda a estrutura do orbe terrestre, levando os céus, através do seu clarim, de reuniões elevadas para nos otorgar a paz de espírito. Assim sendo, a fim de que possamos evoluir no processo moral, intelectual e espiritual, vamos proferir a oração, qual nos deixaste como meio de comunicação entre nós e vós. Assim sendo, oremos, pois então. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, ó Pai. Perdoa nossas ofensas, à medida pela qual perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Vamos agora convidar o nosso palestrante da noite, Francisco, meu amigo querido, seja muito bem-vindo. Que a espiritualidade lhe conduza e nos conduza para poder absorver da melhor forma possível esses ensinamentos. Nosso Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos. É de fato uma alegria voltar a poder conversar um pouco com os companheiros de todos os dias, os companheiros da instituição, os companheiros de convivência, de labuta. Então, assim, a nossa conversa de hoje é sobre a parábola do grão de mostarda. Uma conversa rápida, acredito eu. É importante que a gente compreenda que o grão de mostarda, ele é citado em toda a Bíblia Sagrada apenas 5 vezes. Todas as citações aparecem somente nos evangelhos de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, e segundo consta, saíram diretamente da boca de Jesus, que trouxe mais claramente para fazer referência ao reino de Deus e à fé. A semente do grão de mostarda, segundo referência, ela tem em torno de 2 milímetros de diâmetro. É uma semente pequena, relativamente pequena. E segundo o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, 31, é a menor de todas as sementes que há na terra. Porém, apesar de tão pequena, ela tem duas particularidades extremamente importantes. Quando ela germina e se torna uma árvore adulta, ela pode alcançar de 3 a 5 metros de altura. Uma outra curiosidade é que após ser colocada na terra, ela passa de 1 a 2 dias sem acontecer nada, não há nenhum desenvolvimento. Se você cavar a terra para verificar a semente, ela parece estar
apodrecida. Ela vai estar com uma aparência completamente, tipo que a aparência dela é toda de uma estrutura podre. Você não acredita que vai acontecer alguma coisa. No entanto, é preciso que isso aconteça para que a semente inicie o seu processo de germinação, até se transformar na grande árvore que nós veremos no decorrer da nossa conversa, do nosso bate-papo. Uma outra questão que eu diria importante, precisamos lembrar que Jesus, ele não exigia que seus apóstolos tivessem uma fé do tamanho dele, que acreditassem em tudo, que acreditassem plenamente nele, em todas as coisas, mas ele cobrava de seus seguidores, dos seus apóstolos especialmente, que guardassem uma fé no tamanho de um grão de mostarda, que é, como já foi dito, a menor semente do mundo. E ele, Jesus, garantiu que se guardassem uma fé no tamanho de um grão de mostarda, colheriam resultados extraordinários, colheriam resultados realmente fantásticos. Para dar um exemplo, Jesus reclamou com Jesus que levou seu filho epilético para que seus seguidores, seus discípulos curassem, e eles não conseguiram. Então ele foi procurar Jesus. Então Jesus se dirige aos seus discípulos dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui a criança, trazei-mo aqui o menino. Então, Jesus determinou que o espírito que habitava a estrutura daquela criança deixasse a criança. A partir daquele momento, a criança ficou completamente curada. Aí, os apóstolos vão até ele e questionam: Jesus, Senhor, Mestre, por que nós não conseguimos afastar o espírito que estava residindo naquela criança? Ao que Jesus responde: por causa da vossa pouca fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé no tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Isso está em Mateus, no capítulo 17, versículo 20. Ora, companheiros, observando essa passagem, a gente vai perceber que a fé dos apóstolos, aqueles que estavam ali junto de Jesus, acompanhando Jesus, seguindo Jesus, percebendo todos os seus feitos, era muito inferior. A fé destes homens era muito menor que o tamanho de um grão de mostarda, que a semente da mostarda. Às vezes as pessoas perguntam: o que significa ter fé como um grão de mostarda? Eu diria, no meu entendimento pessoal, que Jesus usou o grão de mostarda pelo seu tamanho, eu diria que pela insignificância, 2 milímetros, companheiro, pela insignificância do seu tamanho. O que nós esquecemos é que há ali uma lição grandiosa, lições, na verdade, grandiosas a serem aprendidas. Porque muitas vezes nós afirmamos ter fé, duvidamos em nosso coração, especialmente quando situações ruins, difíceis acontecem. Basta que alguma coisa não dê certo, e as dúvidas tomam conta de nossas estruturas, as lágrimas, os gestos, as blasfêmias. Uma outra experiência importante é quando Jesus e seus discípulos estavam numa embarcação em meio à tempestade, em meio a uma certa turbulência. As ondas pareciam colocar em risco a vida dos tripulantes. Os seus discípulos se desesperaram e acordaram Jesus aflitos, ansiosos, temerosos pelas suas vidas, e disseram: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ao que Jesus responde: por que temeis, homens de pouca fé? Então Jesus levantou, repreendeu os ventos, o mar,
E a embarcação seguiu a sua navegação tranquila, mansamente. Isso está em Mateus, no capítulo 25, versículo 26. É engraçado, companheiros, porque a gente fica se perguntando, ora, acompanhado por Jesus, seria justo que nós tivéssemos uma fé mais firme, mais definida. Ele estava ali, uma fé maior nele, confiança nele. Mais uma vez, no entanto, faltou nos seus seguidores aquela fé de 2 milímetros do grão de mostarda e muitas oportunidades, companheiro. Mas só para contrastar com tudo isso que nós estamos falando, no Novo Testamento há um exemplo de fé que não partiu dos seguidores de Jesus, não especialmente por aqueles que foram escolhidos por ele. Em particular, eles ouviram do próprio Jesus, daqueles que tenham acompanhado os seus prodígios, de nenhum destes. Jesus dizia ouvir a maior demonstração de fé de um gentio, partida do centurião, cujo criado estava doente, com paralisia. E ele saiu em busca de ajuda, em busca de Jesus, na esperança de que Jesus curasse o seu servo. Então, ao encontrar Jesus, alegre, solicitou de Jesus que curasse o seu criado. Então, Jesus o convida, se propõe, vamos à sua casa. Ao que o centurião se dirige a Jesus e diz, Senhor, não sou digno de recebê-lo sob o meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu criado ficará são. Porque eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados sob minhas ordens, e eu digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem. Digo ao meu criado, faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. E enquanto repasso essa situação, sinto a minha estrutura vibrar, arrepiar, porque eu compreendo que não é tão fácil encontrar alguém com tanta confiança, com tanta fé, porque a maioria de nós mesmos não sente essa fé. Por isso Jesus disse aos seus seguidores, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Isso está em Mateus, no capítulo 8, versículo de 8 a 10. Então, Jesus traz para os seus seguidores a referência de que nem mesmo entre os seus seguidores ele encontrou tanta fé como no centurião. Então, assim, companheiros, havia muitas adversidades na vida do centurião. Ele não se preocupou com isso, nem com distância, nem com os impedimentos existentes. Ele saiu decidido a encontrar a solução do seu problema e a pedir àquele que fosse necessário, nesse caso Jesus, a ajuda necessária para que o seu criado fosse curado. Imagina que ele ficasse em casa lamentando, chorando, como que se torturando, como fazemos na maioria das vezes, ao invés de procurar saída, ao invés de procurar uma solução, uma alternativa para resolver o problema. Uma outra condição que é muito importante e é sempre colocada nos evangelhos de Jesus é no que diz respeito à fé, no acreditar. E enquanto isso, não permitir que a dúvida te envolva, que a dúvida se aproxime de você. E assim, companheiros, Tiago, ele também mostra o caminho àqueles que necessitam da fé, quando ele diz, peça, se queres pedir, peça, porém, peça com fé, com confiança, não duvidando em seu coração, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que impelida e agitada pelo vento,
esse homem fica vacilante, porque o Senhor não lhes dará nada, nada ele conquistará. Isso está em Tiago, no capítulo 1, versículo 6 a 8. Só, companheiros, repetindo, ele vai dizer: porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Há nesse sentido uma outra passagem no Evangelho que ele diz: tudo aquilo que pedirdes pela prece, crendo firmemente, sem vacilar no seu coração, obtereis. Porque todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bate, a porta se abre. Então, companheiros, é importante que a gente tenha fé, confiança, acredite firmemente, guarde a fé em Deus, consciência primeiro da nossa necessidade, do nosso merecimento, e entender que somos seres imperfeitos, e Deus sabe disso, a misericórdia divina, a espiritualidade superior tem ciência de quem somos nós. Portanto, se ficarmos presos às nossas culpas, é como que evitando ir em busca daquilo que julgamos necessitar e, por conseguinte, merecer, vamos sofrer as consequências dessa nossa própria desconfiança, do próprio desconhecimento da lei, da nossa incapacidade de ciente do que o Evangelho nos traz, das orientações trazidas por Jesus, porque ele diz: perdoa, e não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E quando ele nos diz: faz ao teu semelhante, como você gostaria que ele fizesse se você se encontrasse em situação semelhante a dele. Ele diz: quando você perdoa ao seu semelhante, você automaticamente cria uma situação favorável a perdão para si mesmo. Mas ninguém perdoa o outro se não consegue se perdoar. Então precisamos assumir a nossa consciência de que precisamos também assumir a questão do auto-perdão, compreender que somos seres imperfeitos, que estamos numa viagem dentro de uma atmosfera de provas e expiações, com todas as possibilidades de aprender, de avançar no processo evolutivo, mas precisamos ter vontade firme para melhorar, desejo firme para alcançar uma situação melhor, mais esclarecida, mais iluminada, assim, mais proativa. Até porque o próprio Jesus nos diz: essa questão da fé sem comprovação, a fé sem obras, é morta, não vai servir para coisa nenhuma. Durante um bom período conosco, em boa parte dessa presença, ele pregou o arrependimento, ele procurou nos esclarecer quanto à necessidade de sermos solidários, fez com que o que chamamos milagres, mas procurou nos dar clareza de que tudo era uma questão de mérito. E Jesus dirigiu o seu olhar para a fé das pessoas, a ponto de, em muitas passagens, a gente ouvia ele dizer: a tua fé te curou. Por isso, é comum encontrar na Bíblia expressões do tipo: homem de pouca fé, ou a tua fé te salvou, referindo-se a alguém que solicitou e que demonstrou firme confiança, a fé, a crença na condição daquele que estava diante dele. Siddhartha Gautama, o Buda, ele conta uma história
de uma mãe que havia perdido seu único filho. Esse menino morreu, ela pegou essa criança, enrolou e o levou até o Buda, na esperança de que o Buda o pudesse curar. Chegando lá, ele pediu a ele que levasse para ele uma semente cheia de semente de mostarda, que pertencesse a uma família que nunca tivesse perdido um filho, perdido um marido, um pai, ou que nunca tivesse perdido um amigo. Ao ver que não conseguia encontrar uma família nessa condição dentro da sua aldeia, porque era a solicitação do Buda, ela se deu conta de que a morte era comum a todas as pessoas e de que ela não deveria seguir com aquele luto egoísta, porque podemos ter um entendimento sobre muitas coisas, meus irmãos, mas as leis de Deus, na sua grande maioria, ainda é para nós um mistério. Não é fácil entender certas nuances que cercam a nossa existência. Temos ciência da vida, do corpo material, do corpo espiritual, mas temos ciência plena dos limites deste corpo, que numa hora ou noutra, em uma situação ou noutra, ele vai falhar, ele pode falir simplesmente, especialmente quando somos pessoas que não nos detemos diante dos abusos. Uma dúvida que nós muitas vezes guardamos é o porquê Jesus falava por parábolas. E em Mateus, no capítulo 13, de 47 a 53, ele responde essa pergunta, nos contando que Jesus havia acabado de proferir a parábola das redes e se retirou. Quando seus discípulos se viram a sós com ele, eles perguntaram a Jesus: Senhor, por que lhes falas por parábolas? Ao que Jesus respondeu, dizendo: Falo por parábolas, porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles isso não lhes foi permitido, porque àquele que tem, mais se lhe dará, e este terá em abundância. Mas ao que não tem, mesmo que pareça ter, lhe será tirado. Falo-lhes por parábola, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam, nem entendam. E assim se cumpra a profecia de Isaías, quando diz: certamente ouvireis com os vossos ouvidos, e não compreendereis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, de mau grado, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os olhos, para que os seus olhos não vejam, nem os seus ouvidos ouçam, para que o seu coração não compreenda, e assim eu não os possa curar. Por que da parábola? Por que das parábolas do grão de mostarda? Isso é uma outra pergunta que a gente fica se fazendo. Mas, claramente, precisamos entender que o principal objetivo destas parábolas é, de fato, descrever o humilde começo do reino de Deus na terra e mostrar o seu impacto grandioso quanto ao seu crescimento, quando ele atingir a sua maturidade, quando esta semente brotar as suas folhas, a sua floração, os seus frutos, quando esta semente atingir a sua maioridade, o seu tamanho, a sua idade adulta, a grandiosidade na qual ela se transformará, a grandiosidade desta árvore, a mostardeira, o reino dos céus. Então, nós vamos ler as parábolas e aí nós seguiremos com o que nós tivermos enquanto explicações do momento. Em Mateus, no capítulo 8, versículo 31 e 32, ele vai dizer: E contou-lhe
outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que o homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer seu ninho em seus ramos. Vejamos agora o que diz em Marcos, no capítulo 4, versículo 30, 31 e 32. E novamente ele diz: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Observemos que Mateus plantou em seu campo, Marcos planta na terra. Vejamos então o que diz em Lucas. Então perguntou, em Lucas, no capítulo 13, versículo 18 e 19: com que se parece o reino dos céus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda, que o homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, a ponto das aves dos céus fazerem ninho em seus ramos. Na parábola do grão de mostarda, Jesus deixa claro que a intenção é a apresentação da grandiosidade do reino de Deus. Então, do quanto ele crescerá independentemente de qualquer aspecto, de qualquer questão. Na primeira parábola, ele afirma que o reino de Deus, uma vez semeado no coração do homem, por si só crescerá. Na segunda, ele diz que o reino é aparentemente pequeno, insignificante mesmo, como parece ser a semente do grão de mostarda, mas depois de devidamente semeada no coração do homem, no seio da terra, devidamente arada, adubada, devidamente regada, devidamente preparada, ela crescerá. São as qualidades intrínsecas na semente do grão de mostarda, e ela produzirá folhas, flores e frutificará, e crescerá tanto que se tornará a maior de todas as hortaliças, se transformará mesmo numa grande árvore. Todos nós, companheiros, e cada um de nós, todos juntos, refletindo, observando, sendo conduzidos por Jesus, encabeçando a pleiade de espíritos superiores, conta-nos que vivemos e somos como sementes que semeadas na terra, enquanto cada um dorme e acorda, de dia e de noite, as sementes germinam, crescem, geram folhas, flores, frutos. As parábolas narradas permitem descrever como funciona o desenvolvimento do reino de Deus. Precisamos lembrar o que diz o livro dos Espíritos, quando se refere que nós somos criados simples e ignorantes enquanto espíritos, mas com possibilidades ilimitadas, infinitas. Lembrar Paulo, em Efésios, no capítulo 4, versículo 13, quando ele se refere à necessidade que trazemos e que temos, dizendo assim: o homem precisa conhecer e praticar o bem, necessita progredir, evoluir e subir tanto, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura e plenitude do Cristo Jesus. Nós precisamos refletir sobre o que temos feito
com nossas vidas, sobre como temos aproveitado as nossas oportunidades, as oportunidades que a misericórdia divina nos tem concedido. Nós vivemos, companheiros, em constantes duelos, em constantes conflitos. Nós não nos perdoamos e perdemos a condição de perdoar os nossos semelhantes. E quando alguém diz isso, a gente se aborrece, a gente se sente mal. Mas basta olhar para nossas vidas, basta olhar para o como nos temos comportado diante de nossos semelhantes. Todas as vezes, em cada situação, cada problema, cada momento de descontentamento, são momentos em que blasfemamos, em que lamentamos, que reclamamos de tudo, de justificativas ou de acusações. Nós resolvemos que existe sempre um culpado para as nossas situações. Então, Paulo diz que nós precisamos crescer, evoluir, precisamos praticar o bem, precisamos lembrar do que diz Jesus, que a cada um seja dado segundo as suas obras, que a cada um seja dado segundo o que merecer, que nós consigamos lembrar disso, que nós consigamos lembrar que essas parábolas se referem ao reino de Deus. E para não perder o ponto, companheiros, na terceira parábola, Jesus mantém a comparação do reino dos céus com uma semente que, se corretamente plantada e cultivada, inevitavelmente vai gerar bons frutos. Entretanto, antes de mais nada, é importante esclarecer que o significado de reino de Deus quando Jesus se refere na visão espírita, quando Jesus se refere, quando interrogado pelos fariseus, ele diz assim: quando vem o reino de Deus? É a pergunta. E em resposta ele diz: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Isso está em Lucas, no capítulo 17, versículo 20 e 21. Ou seja, o que estamos fazendo com este reino, que está sendo semeado em nossos corações, em nossas almas? De que forma temos cultivado, nutrido, regado, alimentado esta necessidade de crescimento, de evolução, de desenvolvimento desse sentimento puro e bom, que é o amor, que é a solidariedade, que é o olhar para o outro como queremos que o outro nos olhe, que é o olhar para o outro como a um irmão amado, como a um amigo, como dizia Jesus. Já não sois mais meus irmãos, são meus amigos, porque tudo o que meu Pai me diz, eu repasso para vocês. Não é mais ou menos isso que Jesus nos fala quando se refere aos seus amigos? Então, meus irmãos, nesta passagem fica claro que o reino de Deus não é um lugar físico, não é um lugar visível, não é uma construção pomposa, banhada a ouro, como temos visto e ouvido falar de muitos templos por aí. Sim, companheiros, é um estado de espírito, representado por nossa caminhada evolutiva em direção à perfeição, como diz Paulo. Por isso, o Cristo foi muito claro quando nos disse que ninguém poderia vê-lo aqui ou ali, uma vez que o reino dos céus não se encontra alhures no exterior, mas reside dentro de nós. Era fácil entender isso? Se hoje ainda nós temos alguma dificuldade para entender, naquela época a dificuldade era muito maior, companheiros. Um ensinamento deste tamanho, com tamanha complexidade, para os homens de nossa época, imagine daquela época. Então, esta é mais uma das razões que Jesus se valeu de um número tão grande de parábolas
para demonstrar as lições que ele trazia, os ensinamentos que ele trazia para a implantação do reino de Deus. E entre elas, ele traz a comparação do grão de mostarda, que, embora pequeno, se torna a maior das hortaliças. Mais uma vez eu repito, companheiros, nós precisamos parar com a ideia do julgamento, do olhar o outro e julgá-lo, do avaliar as pessoas pela aparência, do julgar pela aparência. Os preconceitos nascem assim, o preconceito de cor, de raça, de credo. Nós nos colocamos, nos promovemos, não mais como advogados, mas como juízes, porque olhamos para as pessoas e já definimos o seu veredito. Não sabemos quais as situações que eles viveram, não temos ciência da sua jornada, das dificuldades que enfrentaram, dos padrões educativos aos quais foram submetidos. Não temos ciência em que contexto elas foram educadas, ou se foram, que tipo de instruções receberam dos seus tutores, daqueles que eram responsáveis por elas, e nós nos damos o direito de julgá-los. Então, companheiros, em nome de Deus, eu lhes convido a avaliar melhor. Não é você fazer, nós precisamos avaliar melhor o como temos nos comportado em relação aos nossos semelhantes, o como temos observado todo o universo de situações a qual a nossa sociedade está envolta. Qual a verdadeira causa desta pandemia? Qual a verdadeira causa do agravamento desta pandemia? Porque ainda hoje estamos vivendo sob a sua égide? Porque ainda hoje essa pandemia define a velocidade de nossa caminhada. Eu sei que não é fácil, companheiros. Eu sei que não é fácil, mas nós precisamos entender que uma coisa que a gente aprende é que Jesus confia em nós, e confia tanto que Ele não quer que a gente continue do jeito que a gente está. Nós precisamos aproveitar esta oportunidade. Estamos aqui hoje, não sabemos se estaremos amanhã ou até que momento estaremos aqui. Então precisamos aproveitar para tratar melhor os nossos conviventes, para conviver melhor com eles, entender uns aos outros a sua estrutura, a sua forma, os seus comportamentos, tolerância, paciência e perseverança na busca do outro, no entendimento com o outro. Então, companheiros, além disso, lembrar que, segundo Paulo e o Livro dos Espíritos nos traz, o homem deve avançar em conhecimento e moralidade, e se progrediu apenas em um sentido, necessitará progredir também no outro. Seu Tito, meu pai, ele sempre dizia em nossas conversas, repetia sempre, ele gostava muito de repetir isso, e ele nos dizia: Chiquito, a vida não dá saltos, não adianta querer aquilo para o que nós não nos preparamos. Emmanuel, companheiros, nos traz, no texto número 12, sob o título Impedimentos, a passagem de Paulo em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, no livro Fonte Viva, quando ele diz: pondo de lado todo impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Companheiros, o que estamos fazendo aqui? Qual o objetivo da nossa presença na Terra? Do que ou de quem depende atingir um estado de paz e felicidade? Na questão 117 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: depende dos espíritos
apressar o seu avanço para a perfeição? E os Espíritos respondem: certamente, eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e submissão à vontade de Deus. Queremos lembrar também, companheiros, que os contraditores de Jesus o questionavam em muitas oportunidades, dizendo: se este é o verdadeiro Messias, por que não trouxe a paz ao mundo? Então, ao que também como resposta a este questionamento, Jesus, através desta parábola, vai dizer que todo esforço verdadeiro precisa contar com o tempo, que não há milagres na obra divina. Se nas parábolas do mundo agrícola Deus é comparado a um agricultor, então precisamos entender que o espírito de sequência da natureza precisa ser respeitado e que nenhuma semente transforma-se em árvore da noite para o dia, que de fato a vida não dá saltos, que tudo é uma questão de mérito. E lembrando Shakespeare, quando ele diz: na vida não existem prêmios nem castigo, tudo são conquistas. Paz e luz, companheiros. Muito obrigado, companheiro de Elson. Muito obrigado, Cecim. Vamos agora encerrar a nossa doutrinária, agradecendo ao nosso palestrante pelos ensinamentos, pelos esclarecimentos. E vamos fazer nossa prece de encerramento. Vamos fechar nossos olhos, quem puder. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez reunidos em Teu nome, para vibrar boas energias para o mundo, para o planeta, para cada um de nós. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos defeitos, das nossas fraquezas. Preenche algum vazio que possa existir no coração das pessoas que estão passando nesse momento por situações difíceis, pelas pessoas que em algum lugar deste planeta estejam sofrendo, passando por dificuldades. Que essas energias alcancem cada uma dessas pessoas. Olhe por esse país, olhe por outros países que estão passando por situações políticas, econômicas, financeiras, trazendo guerras. Que essa energia consiga alcançar pelo menos um pouquinho cada uma dessas situações, dessas questões. Iluminar também as famílias de cada uma dessas pessoas que estão aqui, do nosso palestrante, e que em Teu nome nós possamos continuar seguindo o Seu exemplo, a seguir nossa jornada, que não é fácil, que é difícil, mas com dedicação, amor e carinho, amando ao próximo como a nós mesmos iremos conseguir. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite a todos. Até a próxima. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início
a aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.